passar uma teoria agora, rapidinho, sobre os 3 movimentos. E daí a gente vai ver as essências dos 3 movimentos. O chakra a gente já viu, daí a gente vai ver as essências, que são os florais dos chakras, e daí a gente vai montar as poções lá, os compostos. É que tem algumas poções, né, que eu chamo, que mistura chakra com os movimentos, tá? Então, vamos lá. Na natureza, tudo é movimento, tudo tá em movimento, nada está parado na natureza, né? Mesmo uma pedra parece que ela está parada, mas ela não está. E tudo ocorre em ciclos, né? Tudo na natureza, no nosso corpo, no meio ambiente, nos planetas, é tudo cíclico. E esse ciclo, né, esse movimento cíclico da natureza, do universo, se traduz em pulsações energéticas em todos os planos. Então, a gente diz, né, que existe uma respiração no universo. Existe, por exemplo, a pulsão de vida e a pulsão de morte. E essas pulsões, né, esses movimentos cíclicos, eles vão se interagindo, né? Um conversa com o outro. Então, sempre há uma dualidade, e essa dualidade, uma vai se transformando na outra, e a outra de volta para uma, e fica nesse diálogo, nesse ciclo, nessa conversa, nessa respiração, como se fosse respiração, né? Tem a inspiração e a expiração, né? Tudo que expande e tudo que contrai. Então, as estações do ano, né? Tem o inverno e tem o verão, tem a primavera e tem o outono. As fases da lua, né? Tem a lua cheia e a lua nova, a lua crescente e a lua decrescente. Tem o dia e tem a noite. Então, tudo está ali movimentando, né? Sempre nessa dualidade, uma se transformando na outra e voltando de novo para outra. Então, existe o nascer e o morrer, o abrir e o fechar, o contrair e o expandir, o subir e o descer, inspirar e expirar. Tudo, né? Girando, se movimentando, num ciclo. E esse ciclo, né? Dessa dualidade, dessa polaridade que existe em tudo, né? No nosso mundo, forma uma coisa só, né? A inspiração e a expiração forma a respiração. O quente e o frio formam a temperatura. E assim vai. Então, a gente compara, né? Isso lá no Oriente eles chamam de a grande respiração do cósmico, né? E dentro de tudo isso tem o movimento de expandir e o de contrair. Contração e expansão. Carregar, eu posso estar contraindo, ao mesmo tempo eu posso estar expandindo, depende do ponto de vista. Se eu falar do músculo, né? Se eu falar do produto, né? De transportar o produto, então pode ser essa contração e expansão, tem todo o movimento do universo, a gente pode relacionar, fazer um link com essa contração e expansão. E a gente tem que começar a perceber esses movimentos, né? No nosso ambiente, no nosso pensamento, né?
Tem pensamento que foca, né? Que contrai. Tem pensamento que expande. Por exemplo, a meditação, ela expande. Agora, quando eu estou focado ali, eu estou contraído, né? Os nossos sentimentos também. Tem sentimentos que são expansivos. Tem sentimentos que são contrativos. Vai lá para dentro, né? Então, a gente tem que começar a perceber esse movimento em tudo, né? Quando o movimento é de contração, a gente tem que olhar para dentro da situação. É um movimento de cuidar das pessoas, de energizar o outro. Quando o movimento é de expansão, a gente tem que canalizar nossa atenção para o ambiente externo. Tem que usar a energia que foi acumulada, que foi aprendida na contração. E desses dois movimentos, que eu falei que eram três, né? Desses dois movimentos que se dialogam, que se, né, formam ciclos, sempre vai existir o terceiro. Esse terceiro é formado pela união dos dois. Lembra que eu falei? O frio e o quente formam a temperatura. Esse terceiro movimento, ele sempre equilibra os dois. Ele harmoniza tudo. Ele pega tudo e transforma, né, não numa briga, mas numa coisa harmoniosa. Então, ele estabiliza, ele harmoniza, ele neutraliza. E, se a gente pensar na contração e na expansão, o terceiro movimento é o neutro. Do pai à mãe, o terceiro é o filho. Masculino e feminino, andrógeno. Da luz e sombra, penumbra. Frio e calor, vem o morno. E assim formamos os três movimentos: contração, expansão e neutro. E deles a gente faz link com todos esses restos aí. A gente escolheu pegar falar em contração, expansão e neutro, tá? A gente podia ter pegado inspiração, né? Expiração. É que daí o terceiro elemento, a respiração, não dá esse... O neutro é uma palavra mais fácil do povo entender. Então, aí temos o ternário, o trino, a trindade, né? O 3, poder do número 3, os três movimentos. Na alquimia, esses três movimentos são interpretados pelas três substâncias, que é o mercúrio, o sal e o enxofre. Não são substâncias químicas, são substâncias alquímicas. Elas são muito mais simbólicas do que físicas, tá? Então, quando a gente fala mercúrio da alquimia, não é aquele mercúrio químico. Então, na árvore, por exemplo, a gente tem, né, fazendo uma comparação com a natureza, a gente tem as raízes, que vai lá para baixo, a copa, com as folhas, flores, que está lá no alto, e tem o tronco no meio. Então, são três, né, três movimentos. Pegando da alquimia, a gente podia ter escolhido também os nomes pela alquimia, né, o sulfur, que é o enxofre, mercúrios e o sal. O mercúrio, deixa eu ver se eu vou falar aqui na frente. O mercúrio, ele tá ligado com a parte de baixo, com a fermentação, com o mais denso. Falei mercúrio? É o enxofre, isso. O enxofre tá ligado com o que é mais denso, com o que é mais baixo, tá? Tanto é que podemos relacionar também com o chakra básico. O alto é o mercúrio, porque o mercúrio é mais volátil. Então, o que está no alto, né, o chakra frontal, o chakra coronário, é o mercúrio. E o sal é o equilíbrio. O sal se faz com positivo e negativo. Então, ele é o tronco.
né? Ele que distribui a seiva da raiz para a copa e traz da copa para a raiz. E se a gente fosse lembrar da contração e expansão, então o mercúrio é a expansão, o sulfur é a contração e o sal é o neutro. Existe uma relação no nosso corpo também. O nosso corpo físico é o enxofre, é a contração. O espírito é o mercúrio, é a expansão. E a mente é o neutro, é o sal. Então, a gente faz analogia, a gente faz links, a gente faz comparações entre uma coisa e outra. A gente chama isso de analogia na alquimia. Então, se a gente pegar o movimento de contração, neutro e expansão, a gente pode, por analogia, chegar em muitas coisas. Então, eu posso trabalhar com alquimia, né? O enxofre, a contração, sal, neutro, mercúrio, expansão. Eu posso trabalhar, fazer um link, fazer uma analogia, fazer uma comparação com os pensamentos. Quando o pensamento está focado, é a contração. Quando ele tem metas, ideais, está buscando isso, é a expansão. E a realização é o pensamento realizado, é o neutro. Então, em se tratando de florais, aí eu estou dando dica já, né? Eu tenho pensamento, eu preciso focar, né? Eu não consigo concentrar. Qual floral eu tomo? Contração, neutro, expansão? A gente viu aí, o foco é a contração. Sentimentos, né? Sentimento de culpa é um sentimento de contração. Ela vem, né, para dentro da gente, dói lá. A raiva é um sentimento expansivo, né? A gente, inclusive, gosta de pôr para fora. E o desapego é um sentimento mais neutro. Se a gente for comparar com o corpo, né, com os órgãos, a digestão, onde faz a fermentação intestinal, ela está relacionada com o enxofre, portanto, é a contração. O coração, né, a emoção, é o neutro. E a mente, a cabeça, é a expansão. E assim vai. Então, sintomas. A depressão é contração. A depressão é contrativa. A ansiedade é expansiva. E o neutro é a tranquilidade. Então, a gente faz sempre por analogia, a gente descobre como trabalhar. Então, a gente tem esses 3 florais. Contração, neutro e expansão. A contração, a gente usa para tentar contrair mesmo, né? Fixar coisas da matéria. Né? Coisa que está muito espalhada para focar, materializar, né? Manifestar, contrair. Então, por exemplo, eu tenho um projeto e quero concretizar esse projeto. Qual desses eu tomo? Contração. O neutro, eu vou trazer o equilíbrio para aquilo. Né? Eu estou muito, uma hora estou lá, uma hora estou cá, e eu estou precisando de um equilíbrio, de um centro. Fazer a coisa para o eixo. E o expansão, né, é quando eu quero expandir mesmo, né? Sair de mim mesmo, buscar novos horizontes, novas oportunidades, né? Demonstrar para o mundo o que eu sinto, o que eu sei. Então, por exemplo, dar uma palestra é uma coisa de expansão. Procurar emprego, expansão, né? Procurar e conseguir um emprego, expansão, estou expandindo. Essências dos chakras, floraizinhos dos chakras. Os nomes deles, a gente colocou o nome que a gente quis. Não, a gente não quer dizer que esse nome é o certo, tá? A gente teve que escolher um para dar o nome. Então, a gente não pôs plexo solar, a gente pôs gástrico.
Foi uma opção nossa, tá bom? Então, mas não quer dizer que os outros nomes estejam errados, é só o nome que a gente colocou no plural. Outra coisa, existem relações diferentes por aí. As gônadas, alguns autores dizem que estão relacionados com o chakra básico. Outros dizem que é o chakra esplênico, ou umbilical, que é relacionado com a sexualidade. Não precisa brigar, né? Eu vou achar estranho se alguém falar que as gônadas está relacionado com o chakra coronário. Daí eu vou achar esquisito. Mas entre os dois lá de baixo, para mim, a fórmula, né? O que a gente colocou de energia naquele floral, a gente sabe o tipo de reação que dá. Então, o tipo de função de cada floral, a gente colocou de acordo com o que tem ali dentro nas gotinhas. Não quer dizer que a gente não concorde, não, o chakra básico é da sexualidade. Não é o esplênico, porque tem gente que briga com a gente por causa disso. Não, vocês falam que a pineal é do terceiro olho? Não, a pineal é do coronário. Não, a pineal é do terceiro olho. Aff. Mas a gente escolheu também uma energia ali, que são vários elementos da natureza, e colocou ali dentro. E o que a gente colocou ali dentro é o que vai valer. Então, o chakra, quando a gente colocou energia de sexualidade lá dentro, a gente está falando, ó, esse chakra é da sexualidade. Entenderam tudo que eu estou falando? Não é que a gente está querendo dizer que os outros estejam errados, mas a gente fez uma escolha. A gente colocou uma energia ali, colocou um nome e está dando a explicação. Ó, esse floral serve para isto, porque a gente sabe o que tem ali dentro. Deu para entender? Então, tem que ser usado de acordo com a tabelinha que eu vou passar. Porque eu conheço tive uma aluna que ela falava, não, o esplênico não é da sexualidade, é o básico. Eu vou usar o básico da sexualidade. Mas eu falava, tudo bem, mas no nosso floral não tem energia da sexualidade aí dentro. A gente pôs no esplênico. E a gente está falando que pôs no esplênico. Então, se for usar esses florais do chakra, tem que usar de acordo com o que a gente está falando aqui. Nós não estamos dizendo que o resto está errado. Foi uma escolha nossa e a gente está indicando aqui. Muito bem, ó, o floral do chakra básico. No floral, estou falando do floral agora, tá? Ó, o floral do chakra básico, ele serve para quê? Para nós aqui, ele foi feito para realização. Ele trabalha em segurança, medos, pânico. Para pânico, o chakra básico é excelente. Ele traz estrutura e segurança. É mais ou menos com a aula que eu dei do chakra, lógico, né? Eu ia dar uma aula diferente do chakra, do floral que eu ia falar. Mas eu estou avisando vocês que existem visões diferentes, tá? Então, a essência do chakra básico, quando eu falo essência, gente, também é a energia que está ali do floral, tá? Essência e floral é a mesma coisa, acho que vocês já perceberam, né? A essência do chakra básico é indicada para pessoas que precisam colocar o pé no chão, saber lidar melhor com a realidade, apresenta um bloqueio nos caminhos materiais. Então, ali também tem indicações, ó. Chakra esplênico, nós chamamos de esplênico, tá? É o nome que nós escolhemos. Aqui está o nome que nós escolhemos. Ele é o chakra do prazer. Ele trabalha a sexualidade. Porque lá dentro tem coisinhas para trabalhar a sexualidade. Ele é indicado para pessoas que precisam retomar o prazer pela vida. E também aqueles que têm bloqueios de criatividade, na sexualidade. Lembrar que sexualidade não é só pênis e vagina. O floral do chakra gástrico. Nós escolhemos o nome gástrico, não escolhemos o nome plexo solar. Ele trabalha a individualidade, trabalha o nosso ego, o nosso eu. Então, ele é indicado para pessoas que não elaboram suas emoções, né, as suas, né, minhas emoções. Precisa fortalecer esse seu eu, né? A pessoa vive numa família
que ela não existe ali, na verdade, né? Ela se anulou ali, ela não existe, o eu dela não existe, existe só os outros ali. Então, para trabalhar a sua individualidade dentro da coletividade, aprender a se impor como verdadeiramente é, né? Cada um é de um jeito, e eu vou impor o que eu sou. E esse impor não é no sentido negativo, é de eu ser o que eu sou, né? De ir atrás das minhas relações pessoais, realizações pessoais, trabalhar minha autoestima, né? Gostar de mim, do meu eu. O floral do chakra cardíaco trabalha emoções. Ele trabalha todas as emoções, tá? Tudo que é emoção, então as emoções que eu falei nos anteriores, o chakra cardíaco também trabalha, porque ele trabalha a emoção. E perdas também. Então, ele é indicado para pessoa que precisa trabalhar esse campo emocional, tem sintomas como tristeza, perda, angústia. Angústia é um sentimento que a gente não define muito qual é, a gente não sabe o que é, né? Angústia é uma coisa que está ruim e a gente não sabe muito bem o que é. Não é tristeza, não é preocupação, é uma angústia. É uma sensação de que tem algo de errado, né? É ansiedade também, desânimo, depressão, falta de ar, aperto no peito, né? Tudo aquilo que mexe aqui no... O floral chakra laríngeo, ele trabalha a comunicação. Então, ele trabalha também todas as formas de expressão. Então, ele é indicado para pessoas que precisam trabalhar a sua comunicação, né? Comunicação é falar, se expressar, dar aula, por exemplo, né? Vender alguma coisa. Pessoas que falam demais ou que falam de menos, né? Tá precisando trabalhar essa comunicação. Pessoas que engolem sapo, né? Não fala não, fica só engolindo. Pessoas que ficam com as emoções travadas no campo mental. Pessoas que pensam muito e não realizam. Lembra que eu falava? Tem gente que projeta, mas nunca faz o negócio. Fico apenas falando, e dão ideias, e fala, na hora de fazer, não faz. Floral do chakra frontal. Trabalha a intuição, trabalha a mente. Indicado para pessoas que precisam trabalhar com o seu campo mental. Tem alguma coisa no mental que está atrapalhando, né? Desenvolver a intuição, a evidência, equilibra a entrada de pensamentos negativos na mente. Como a pessoa se vê, né? Como a mente dela traduz a minha autoimagem, né? Como eu me visualizo, assim como eu me visualizo as situações à minha volta. E o floral do chakra coronário, trabalha a espiritualidade. Então, ele é indicado para pessoas que precisam desbloquear sua ligação com a espiritualidade. Tem gente que é bloqueado, ou precisa equilibrar essa questão do mental superior, né? A questão de trabalhar essas coisas da espiritualidade, que é o amor, a fraternidade, a paz. E também traz discernimento e tomada de consciência, né? Que espiritualidade é um tipo de consciência mesmo, né? Não tem nada a ver com religião, com dogma. A indicação de todos eles, dos 3 movimentos do chakra, é 7 gotas 3 vezes por dia. Mas o terapeuta ele pode mudar isso sem problema nenhum. Muito bem, então vamos agora às fórmulas, às poções. Existe uma fórmula que é para mim trabalhar a minha sombra. Eu posso falar a fórmula ou posso passar para os meus pacientes. Essas fórmulas, todas que eu vou ensinar aqui, elas são bem fortes. Não devemos dar no momento de tratar a emergência. Eu vou dar isso lá para frente.
Então, lembrem disso, tá? Eu posso usar a essência do chakra, dos 3 minutos de emergência? Posso, é muito bom. O básico tira a pessoa do pânico. O cardíaco trabalha emocional, a pessoa está abalada emocionalmente, né? A contração trabalha essa coisa da pessoa se focar naquilo que ela está precisando, porque agora ela está precisando procurar emprego, né? Mas ela precisa focar primeiro, precisa se concentrar, enfim. Mas eu posso usar elas em fórmulas, que eu vou ensinar agora. Essas fórmulas são fortes, não uso no primeiro momento, não, enquanto eu estou trabalhando urgência e emergência. Então, eu acho que eu estou na hora de trabalhar minha sombra. Depois que você fizer o curso, você pode tomar essa fórmula. Ou meu paciente, preciso cutucar a sombra dele. Daí usa essa fórmula. E tem que ser acompanhado, essas fórmulas são fortes. Como é que faz essa fórmula da sombra? Eu uso o chakra básico, mais o esplênico, mais o gástrico. Esse mais pode ser tudo junto, numa fórmula mesmo. Quem tem um kit, por exemplo, tem farmácias que tem kit, mas o laboratório tem. Então, você prescrever lá, você pede, quero essa fórmula. Daí vem tudo num vidrinho só. Mas, se você quiser, para ir mais devagar, para não tomar tudo de uma vez só, você faz a pessoa, toma primeiro o básico. Ela acabou o vidrinho, agora ela vai para o esplênico, acabou do esplênico, agora ela vai, entendeu? Um por vez. Mas, o ideal é pôr tudo numa formulazinha, tá? Fazer um vidrinho e tomar. Então, uso o básico, mais o esplênico, mais o gástrico, mais esse seu menor elemento. Eu vou ensinar os 4 elementos, vou falar dos floralzinhos dos 4 elementos, como é que a gente olha para descobrir qual elemento tem de mais e qual elemento tem de menos na pessoa, que é com o mapa astral. Eu vou ensinar vocês a pegar o mapa da pessoa, fazer o mapa da pessoa, que é no computador, é rapidinho, tem um site. Faz o mapa da pessoa, daí vocês vão analisar aquele mapa da pessoa e vocês vão ver, essa pessoa tem pouca terra e tem muito fogo. E daí a gente vai trabalhar com esses elementos. Mas nessa fórmula, você tem que colocar o menor elemento da pessoa. Você olha o mapa dela e vê o menor. Nossa, ela não tem ar. Então é o ar que você vai dar para ela. Junto com o gástrico, com o esplênico e com o básico. Uma fórmula para meditação. Eu estou trabalhando meditação e eu quero sair do corpo, quero desenvolver minha meditação. Tem uma fórmula. Frontal, mais coronário, mais o elemento ar. Aí já está falando, é o elemento ar. Do mesmo jeito. Ou toma os 3 juntos, ou toma primeiro um, depois o outro, tá? E tem que ficar acompanhando, tá? Quando passa essa fórmula, alguém tem que acompanhar, porque essas fórmulas são fortes. Às vezes ela ajuda na meditação e de boa, mas às vezes a pessoa vai embora mesmo, e daí não volta. Então tem que alguém acompanhar, porque ó, é o frontal, abre o frontal, o coronário e ainda dá o elemento ar ainda. Se a pessoa está querendo ter um contato, eu vou repetir. Estas fórmulas são muito fortes. Não é para usar na hora da emergência e urgência. Eu aconselho a vocês também não usarem nenhuma delas por enquanto. Eu estou ensinando agora porque é agora que a gente está vendo essa matéria. E depois é tanta coisa para a gente ver, mas tome cuidado com isso, tá bom?
Depois, se surtar e vier para mim, e eu descobrir que tomou uma forma, eu vou falar assim, eu avisei, bem feito. Então, eu estou ensinando agora, mas cuidado, essas coisas são fortes. Muito bem. Uma fórmula para entrar em contato, que eu pus aí cósmico. Pode ser contato com extraterrestre, contato com mentor, contato com etc. Fórmula: coronário mais o frontal mais o laríngeo mais expansão. O jeito que toma, do mesmo jeito, tá? Primeiro um, depois outro, depois outro, depois outro, tudo junto. Quantas gotinhas? 7 gotas, 3 vezes por dia. Do primeiro, do segundo, do terceiro, ou de tudo junto. As gotinhas é sempre a mesma. O terapeuta, se ele quiser mudar, ele pode, mas o básico é sempre esse, de tudo, tá? Todas as nossas fórmulas. Uma outra fórmula para eliminar hábitos nocivos. E eu vou dizer uma outra coisa, gente. Cuidado para mostrar isso, porque assim, o povo adora essas formulinhas aqui. Você fala o que você quer fazer, se um dia escapar e alguém descobrir, você tem a fórmula do Matapai? Ah, eu quero tomar. Tem a fórmula, não sei o quê, eu quero tomar. O povo é doido. Então, cuidado. Tudo bem? Fórmula para eliminar hábitos nocivos. São 21 dias. Veja aí que é uma magia, hein? 3 dias para cada chakra, de cima para baixo, do coronário para o básico. E, junto com cada um deles, sempre o expansão. 3 dias do chakra coronário junto com expansão. 3 dias do chakra frontal junto com expansão. Uma fórmula para criar hábito novo, mas um hábito novo que seja virtuoso. Então, pus até lá embaixo, ó, cuidado. Às vezes você está criando um hábito novo, está achando que é bom e vai te destruir. Isso precisa tomar bastante cuidado, tá? No meio da terapia, você já trabalhou na terapia, que esse hábito você está precisando desenvolver, né? Daí você trabalha com floral e outras coisas para criar esse hábito novo. Porque depois que você criou, gente, daí 21 dias. 3 dias para cada chakra, de baixo para cima. Mais o contração. E aí você tem que... não falei isso no outro também, né? Nos dois. Cada dia que toma as gotinhas, tem que pensar no hábito que você quer ou adquirir ou mandar embora. Fórmula para despertar um desenvolvimento psíquico. Telepatia, clarividência. 49 dias. 7 dias para cada chakra, de baixo para cima. Não sei se vocês sabem, na Índia, lá de onde veio, né, essa teoria do chakra, eles dizem que tem, dormindo lá embaixo no chakra básico, uma cobra, uma serpente. Ela é chamada de Kundalini. E essa serpente, se ela desperta, se ela acorda, ela começa a subir pelos nossos chakras, pelo canal da Sushumna lá, e quando ela passa por um chakra, ela faz ele girar rápido, e daí ela vai subindo e subindo, e ela chega lá em cima no coronário. E ela começa a morar no coronário. E essa subida, ela faz girar todos os chakras de um jeito anormal, né? Essa subida da Kundalini, ela precisa ser acompanhada por um mestre
Porque se ela chegar no seu coronário e você não teve controle, você enlouquece. Você fica esquizofrênico. Então, esse desenvolvimento psíquico precisa, né? Tem que ter acompanhamento, tem que saber o que está fazendo. Eu posso também trabalhar o meu chakra no físico. Então, é só fazer uma avaliação física do chakra e tomar o chakra que eu vi que está precisando trabalhar aquela parte física, tomando aquele chakra. Então, eu posso. Como é que eu faço essa avaliação física? Eu faço pego uma avaliação médica e converso com a pessoa, né? Você está tomando remédio para quê? Você já fez cirurgia para quê? Você está fazendo tratamento médico para quê? Ah, é para fígado. Ah, é para coração. E daí eu vou lá na minha tabelinha do chakra, ó, o fígado é o chakra gástrico, coração, chakra cardíaco. Então, essa é a avaliação física, e daí eu sei qual chakra que eu quero trabalhar naquele corpo físico. E daí eu vou tomar o histórico dessa pessoa. Quando que começou esse problema no físico? No fígado? Quando que começou o problema do coração? Quem que foi primeiro? Então, daí eu vou fazer uma sequência histórica. E daí eu vou tomar o chakra daquele problema, mas dentro da sequência histórica e sempre junto com o elemento terra, que é o que faz levar a energia do chakra para o físico. Se eu quiser trabalhar os chakras no emocional, eu faço uma avaliação emocional. E aí, o que você está sentindo? Ah, eu estou com muita raiva, muita insegurança e estou sentindo muita culpa. Daí eu vou lá na minha tabelinha dos chakras e vou ver, ó. A raiva é esse chakra aqui. O tal é este chakra aqui. Lembre que tem um chakra que trabalha todas as emoções. Mas eu posso relacionar também, se eu quiser. Daí eu também coloco na sequência histórica e vou tomando dentro dessa sequência junto com o elemento água. E eu posso também trabalhar o meu chakra no sutil, no invisível, no energético. Existe um baralhinho que eu vou mostrar depois, eu não vou mostrar hoje, que tem as cartas dos chakras, eu tiro esse baralhinho e peço para a pessoa escolher um. E daí eu vou trabalhar com essa cartinha. Mas eu vou um dia ensinar vocês a fazerem isso. Daí a gente vai fazer entre nós para vocês sentirem. Se eu tiver que trabalhar um chakra que está muito desequilibrado, eu sei porque é aquele, né? Ele está com câncer aí nessa área desse chakra. Ou eu fiz uma avaliação energética com alguma coisa que eu aprendi e vi que aquele chakra está muito desequilibrado. Então, eu posso tomar o floral daquele chakra mais o neutro. Crise de pânico, uma fórmula. O básico mais o neutro mais o tranquilidade. Posso tomar um, depois outro, ou posso tomar os três juntos numa fórmula. Essa pode usar na emergência, tá? Essa não tem problema, ela é muito boa para crise de pânico, mas você precisa ter certeza que é crise de pânico, tá? Tem que vir meio que já diagnosticado isso, tá bom? Não vai achando que é e depois não é. Esses chakra desequilibrado também pode, sem problema, trabalhar na emergência.
Depressão muito forte. Também pode trabalhar na emergência se você quiser. Muito forte, porque essa fórmula é forte. Você pode usar um deles, mas você pode usar essa fórmula aqui, ó. Coronário, porque a depressão, gente, na verdade, é uma desconexão do meu ego com a minha alma. Eu perdi, né? Eu nasci com a minha alma para uma coisa, eu fui para outro caminho, ou me levaram para outro caminho, e agora me perdi do meu eu mais interior, mais. Então eu tomo coronário para fazer essa ligação de novo. Mais o cardíaco, mais o expansão, né? Porque a depressão é uma contração, eu tomo expansão. E mais o ânimo. Uma fórmula, nós vamos conversar na aula de psicologia sobre isso, mas aqui nós vamos já ver as fórmulas. Eu posso tomar a fórmula quando eu quero exaltar o meu pai ou a minha mãe, tipo, meu pai, quando eu era criança, teve que trabalhar muito fora, não teve muito contato comigo, e o meu avô me criou, eu considero mais o meu avô do que o meu pai, então eu estou precisando exaltar o meu pai, né? Estou precisando resgatar esse pai dentro de mim. Ou meu pai me abandonou, né? Minha mãe é solteira, meu pai me abandonou, foi embora. Eu preciso resgatar esse pai, né? Não preciso resgatar a pessoa, não preciso ir atrás da pessoa, mas dentro de mim eu preciso resgatar esse pai. E o floral faz isso. Às vezes eu resgato esse pai, me dá uma vontade de ir atrás dele, e às vezes não. Resolvi dentro de mim e tá ótimo. Então, às vezes, eu preciso exaltar o meu pai ou exaltar minha mãe. Mas, às vezes, gente, eu também preciso matar o meu pai ou a minha mãe. Né? Tem gente que tá com 40 anos e ainda dorme na cama com o papai e com a mamãe. Ainda papai e mamãe põem comida no prato. Ainda papai e mamãe que escolhe a profissão. Ainda papai e mamãe que se olhar feio. Eu não quero mais aquele relacionamento. Então, a gente precisa cortar cordão umbilical, a gente precisa nascer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, a gente precisa virar adulto. E para isso, muitas vezes, a gente tem que matar o nosso pai ou a nossa mãe. Às vezes tem que matar os dois. E esse matar não é dar um tiro, gente, é matar dentro da gente, é cortar o cordão. É matar esse pai, essa mãe lá dentro e eu ser eu. Eu não ser mais o espelho do meu pai e da minha mãe. Eu não ficar repetindo o padrão, continuando, né? O padrão do meu pai e da minha mãe. Eu sou eu. Então, tem momentos que a gente precisa exaltar e tem momentos que a gente tem que matar. E essa forma aqui de mata pai e mata mãe são famosas. Então, ó, se eu quiser exaltar, fórmula para exaltar pai e mãe. Eu uso os chakras do pai, já vou falar quais são, ou da mãe, depende de quem eu quero exaltar. Mais os elementos do pai ou da mãe. Então, se eu quero exaltar o meu pai, eu tomo o chakra do pai, mais os elementos do pai. Eu já vou falar quais são os chakras do pai e quais são os elementos do pai. Se eu quero exaltar minha mãe, eu tomo os chakras da mãe, mais os elementos da mãe. Se eu quiser matar meu pai, eu tomo os chakras do pai mais os elementos contrários do pai, ou seja, da mãe. Se eu quiser matar minha mãe, eu tenho que tomar os chakras da mãe mais os elementos contrários da mãe. Só que nessa fórmula de matar pai e mãe, não pode entrar o chakra coronário. Na hora que eu quiser matar, gente, não pode usar o coronário. Ele não vai deixar matar. Aqui usa, ó. No exaltar pode usar.
Quais são os chakras do pai? O básico, o gástrico, o laríngeo e o coronário. Mas está grifado, ó. Se quiser matar o pai, não pode tomar o coronário. Tem uma explicação disso, sabe? Por que são os masculinos, os femininos. Uma hora eu posso falar. Quais são os chakras da mãe? São os outros, ó. Esplênico, cardíaco, frontal e o coronário também. Só que tá grifado, ó. Se for matar a mãe, não pode tomar o coronário. Quais são os elementos do pai? Terra e fogo. Quais são os elementos da mãe? Água e ar. Então, daí vocês fazem a fórmula. E, ó, primeiro, você toma o mata pai ou mãe, ou exalta pai e mãe, e depois você tem que tomar uma fórmula para dar uma aliviada, porque matar pai e mãe não é para qualquer um. E nem exaltar um pai que não existiu, nem uma mãe que me abandonou, é para qualquer um, né? Então, depois que eu tomei essa fórmula, daí eu tenho que tomar uma fórmula que é o coronário mais os 4 elementos juntos, para dar uma equilibrada. Eu vou, durante os nossos círculos, falar para vocês, em algum momento, olha, vai ter que tomar um mata-mãe. Vai ter que tomar um mata-pai. E daí, vocês não vão fazer isso sozinhos. Quando eu falar isso, eu vou estar querendo dizer, porque eu já estou falando agora, né? Eu estou querendo dizer assim, ó, leve para a sua terapia, que o seu ou a sua terapeuta vai te acompanhar nesse processo. Porque tem todo um processo que precisa vir junto, né? Eu preciso entender que eu preciso matar meu pai e minha mãe. Eu preciso me fortalecer para não, né? Enfiar a faca, ela quase morreu e daí eu desisto. Enfim. E depois que eu matei minha mãe, eu preciso ser eu, né? Porque se eu enxergava só ela, né, o cordão é dela, eu comia só. E aí? E agora eu? Não é simples, tá? Tem que fazer isso, mas tem que fazer. Todo mundo tem que matar pai e mãe uma hora. Tem gente que já fez isso sozinho, já percebeu e já cresceu. Tem gente que não faz isso. E existe também uma fórmula, né, que é a sequência contra o ciclo do miasma. E o miasma é uma coisa terrível. É um bicho também, é um obsessor, uma sombra nossa terrível. E daí tem um jeito de eu trabalhar ele que eu vou contra o ciclo dele. Eu uso neutro, agora depois, tá vendo? Quer dizer, primeiro eu uso neutro, depois eu uso fogo mais contração. Então, fogo pode ser junto com a contração junto, ou primeiro um, depois o outro. Depois eu uso terra. Depois ar mais expansão e depois o elemento água. Então, não sei se vocês percebem, às vezes eu falo assim, olha, vamos trabalhar isso, toma primeiro esse floralzinho, depois a gente vai vir outro. Na minha cabeça já tem uma sequência. Porque um dia vocês vão aprender a montar essas fórmulas e sequências do que vocês quiserem. E não só com chakras e... Então, mas a pessoa, às vezes, eu gosto de quando o paciente é meu e eu sei que está comigo faz tempo, eu sei que já tem um vínculo comigo, eu dou a fórmula inteira para tomar. Pode tomar isso aqui, ó, toma uma tamanho já de uma vez. Agora, estou no começo, eu sei que é paciente que para muito, então eu penso, ó, toma esse primeiro, depois a gente vê o que vai fazer. Na minha cabeça já vem o próximo.
Um monte de gente toma dois e para, né? Ou seja, aquilo já mexeu alguma coisa, já tá bom. Eu não vou dar conta de mexer mais que isso. A gente é assim, gente. Eu sou assim também, né? E tudo bem, eu não vou falar nada. A pessoa nem sabe que tem uma continuação. Mas tem, agora vocês sabem que tem e dá pra gente fazer isso, tá bom?